oferecendo a você, a sua família, a novena de Corpus Christi. Se não fosse essa epidemia, estaríamos celebrando a festa de Corpus Christi. Mas queremos que todos se unam a nós nesta novena virtual, que tem como tema Deus, alimento do ser humano. Celebremos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo cantando. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde Santo Espírito e do céu mandai de sua luz um raio, de sua luz um raio. Vinde Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Oração preparatória. Bendito e amado seja o Santíssimo Sacramento do altar e a Imaculada Conceição de Maria Santíssima, Mãe de Deus e Senhora Nossa, concebida sem pecado original, no primeiro instante de seu ser. Amém. Ato de contrição. Dulcíssimo Jesus sacramentado, em quem creio, em quem espero, a quem adoro e amo sobre todas as coisas. Cheio da mais viva dor de ter-vos ofendido, recorro a vossos pés e presença santíssima, conhecendo que tenho pecado diante do céu e contra vós, e por ser quem sois, bondade infinita, me pesa 1.000 vezes de ter-vos ofendido. Recebei, Senhor, a contrição de meus pecados, aumentai e a tornai perfeita, para que seja firme o propósito que tenho de nunca mais voltar a ofender-vos e de me confessar devidamente. E em reconhecimento da vossa misericórdia,
espero que me conceda a vossa graça. Quero dedicar-me a vosso serviço no Santíssimo Sacramento, onde o amarei e bendizei por toda a minha vida. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, em cuja presença estão cheios de respeito os mais altos serafins, e maravilhados de vossa infinita grandeza, não fazem mais do que repetir: Santo, Santo, Santo. Que haveis querido encerrar na Sagrada Eucaristia todas as vossas perfeições. Dignai-vos receber, em sinal de meu agradecimento, todas as adorações que vos deram e dão todos os espíritos bem-aventurados, desde sua criação, e todos os santos que entraram em vossa glória, e as que vos dão e darão todas as criaturas, desde o princípio do mundo por toda a eternidade. Vos peço humildemente que ilumineis minha alma com uma fé muito viva, para que, conhecendo vossas finezas no Santíssimo Sacramento, sejam tributados contínuas ação de graças e a mais profunda adoração. Amém. Vamos cantar a ladainha do Santíssimo Sacramento. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Deus e homem presente no Santíssimo Sacramento do altar, tende piedade de nós. Pão vivo que desceste do céu, tende piedade de nós. Deus escondido e Salvador, tende piedade de nós. Sacrifício perene do Novo Testamento, tende piedade de nós. sacrifício de todos mais digno, tende piedade de nós.
verdadeiro propiciatório por vivos e defuntos, tende piedade de nós. Cordeiro imaculado de Deus, Tende piedade de nós. resumo das maravilhas de Deus, Tende piedade de nós. comemoração da sagrada paixão de nosso Senhor e Salvador. Tende piedade de nós. Hóstia Santa, Tende piedade de nós. cálice de bênção, Tende piedade de nós. mistério da fé, Tende piedade de nós. pão dos anjos, Tende piedade de nós. vínculo de paz e caridade, Tende piedade de nós. celeste antídoto que nos preserva dos pecados, Tende piedade de nós. fonte de todas as graças, Tende piedade de nós. consolo dos aflitos, Tende piedade de nós. remédio dos enfermos, Tende piedade de nós. viático dos que morrem no Senhor, Tende piedade de nós. penhor seguro da glória futura, Tende piedade de nós. sede-nos propício, Perdoai-nos, Senhor. sede-nos propício, Atendei-nos, Senhor. da recepção indigna do vosso corpo e sangue, Livrai-nos, Senhor. da comunhão tíbia, Livrai-nos, Senhor. da concupiscência da carne, Livrai-nos, Senhor. da concupiscência dos olhos, Livrai-nos, Senhor. da soberba da vida, Livrai-nos, Senhor. de toda ocasião de pecar, Livrai-nos, Senhor. da morte eterna, Livrai-nos, Senhor. por vossa santa encarnação, Salvai-nos, Senhor. por vossa sagrada paixão e morte, Salvai-nos, Senhor. pelo ardente desejo com que desejastes comer a Páscoa com vossos apóstolos, Salvai-nos, Senhor. pela humildade com que lavastes os pés dos vossos apóstolos, Salvai-nos, Senhor. pelo ardentíssimo amor com que instituístes este divino sacramento, Salvai-nos, Senhor. pelo sangue precioso que no sacramento do altar nos deixastes. Salvai-nos, Senhor.
pelas 5 sacratíssimas chagas que no vosso corpo recebeste por nosso amor. Salvai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, ouvi-nos, Senhor. dignai-vos de aumentar e conservar em nós a fé. Ouvi-nos, Senhor. Reverência e devoção a este admirável sacramento. Ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos de nos dispor para um santo e frequente uso da Sagrada Escritura, pela sincera confissão dos nossos pecados. Ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos de nos fazer colher os celestiais e preciosos frutos deste santíssimo sacramento. Ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos de nos salvar de toda heresia, perfídia e cegueira espiritual. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis confortar-nos e fortalecer-nos na hora da morte com este celestial viático. Ouvi-nos, Senhor. Filho eterno e verdadeiro Deus, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende compaixão de nós, Senhor. Eucaristia, superabundância, dom e perdão. Uma convicção consolidada do cristianismo é que Deus é e se mostra desde sempre como o Deus da superabundância. A Eucaristia torna-se princípio salvífico, não apenas dos homens individuais, mas também da Igreja, da comunidade humana, de toda a criação. Escutemos com atenção as leituras desta novena. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe,
para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Nós reconhecemos o Senhor partindo o pão, mistério de amor, a nossa refeição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. O Senhor Jesus no sacramento nos deixou memorial da cruz, morte e ressurreição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Tão grande mistério adoramos neste altar, que nossa fé sustente o nosso caminhar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Ao povo de Deus, lá no deserto, sem pão, sem lar, Deus fez cair do céu comida salutar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Todos se assentaram, todos comeram até fartar. Glória e louvor a Deus que vem nos saciar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer
altar e o vinho consagrado é o sangue redentor. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio e repartindo entre si as roupas de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Nonato Timbó, pároco desta querida paróquia de São Manuel do Marco e vigário episcopal da região do Acaraú, caríssimos irmãos e irmãs paroquianos, a minha saudação a cada um de vocês, a todo o povo do Marco e aos fiéis reunidos aí na praça, na igreja, e também os que nos acompanham pelos meios de comunicação social. É um prazer poder ter sido chamado para apresentar uma pequena reflexão sobre o tema da festa, sobre a liturgia do dia. Vocês estão vivendo esse tempo, o tempo da festa de Corpus Christi. A Eucaristia faz a igreja. É grande dom que Deus concedeu à nossa igreja, é a Santa Eucaristia. E a festa de vocês está em comunhão com o Congresso Eucarístico Nacional, que deveria acontecer esse ano, mas que devido às questões da pandemia, questões sanitárias, foi adiado para o próximo ano de 2022. O tema, como todos já sabem, vocês têm refletido, é pão em todas as mesas. E tem como lema a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos: repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. O tema a mim proposto foi justamente falar da Eucaristia na sua dimensão cósmica e ecológica. O que significa isso? O que pode ser uma linguagem, às vezes, até difícil de ser compreendida, uma teologia do cosmo. Um dos grandes expoentes da teologia do cosmo é Pierre Teilhard de Chardin, um grande teólogo
que por muito tempo não foi bem compreendido, mas que hoje nós compreendemos a extensão do seu pensamento, sobretudo diante de uma nova visão da ecologia mundial e dos escritos da própria igreja e sobretudo de nosso querido Papa Francisco, com a encíclica Laudato Si, que fala sobre o respeito com a criação. Eu acho que entre tantas coisas bonitas que o Papa Francisco escreve, nós podemos, eu trago um aqui hoje para nós, para a nossa reflexão, quando ele diz que nós estamos conectados com toda a criação, como seres humanos, carnais, corporais, seres corporais, nós estamos conectados até com o pó da estrada. Isso é importante, quando nós compreendemos que nós não somos ou estamos isolados, nós somos obra da criação de Deus. Deus, quando nos criou o homem e a mulher, criou a sua imagem e viu que era muito bom, mas também criou todo o universo, criou toda a terra, com os animais, com as águas, com os ares, com tudo que existe na terra. E nós entendemos como cristãos que a Eucaristia, ela encontra a criação de Deus, encontra a sua maior elevação na Santíssima Eucaristia. Por quê, Padre Emanuel? Porque Deus se fez comida. São João vai dizer na sua carta que o que nós anunciamos é o que nossos olhos viram, que nossas mãos tocaram, que nossos ouvidos escutaram. E eu diria também, o que nossa boca comeu. E o que é que nossa boca comeu? Nós, homens, mulheres, cristãos, não só vimos a Deus, não só tocamos em Deus, ouvimos sua palavra, mas comemos seu corpo e seu sangue, que é esse grande presente de amor que Deus nos deu em seu Filho Jesus Cristo. E quando Jesus ele se dá em alimento, significa que ele quer chegar até nós, perto de nós, dentro de nós, por um simples pedaço de matéria. O pão é pão, o vinho é vinho, não deixam de ser a matéria do pão e do vinho. Mas quando o sacerdote ora e implora o dom do Espírito Santo, acontece aquele mistério que nós chamamos de transubstanciação. Ou seja, a matéria permanece a mesma, é pão e vinho, mas a substância, aquilo que é essencial, que é próprio, muda, se transforma no corpo e no sangue do Senhor. Por isso meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E aqui nós podemos contemplar, mergulhando no significado das Escrituras, no estudo da Sagrada Escritura, uma mensagem bonita da Palavra de Deus que nós vivemos em Pentecostes. Na missa da vigília, o que é que se falava de Pentecostes? Babel e Jerusalém. Jerusalém com a efusão do Espírito Santo, todos se compreenderam. Em Babel, todos se desentenderam. Por quê? Babel é dispersão. Os homens queriam subir até Deus, sem Deus. Se encheram de orgulho, a pretensão de ser igual a Deus ou maior do que Deus. Façamos uma torre e vamos chegar até Deus. Quando Deus viu a soberba e a arrogância do homem, que quis subir ao céu sem Deus, ele desceu, diz a palavra numa linguagem, né, para que as pessoas pudessem entender, desceu e confundiu as línguas. Ou seja, ele quebrou a arrogância do homem. Porém, meus irmãos, o caminho que Deus quer é justamente o contrário. É o caminho onde ele desce da sua glória para poder vir ao encontro da humanidade. É o que nós chamamos de esvaziamento do verbo, kenosi do verbo, ou seja, o mistério da encarnação. Então Deus, que é Deus, Jesus Cristo que existia antes de todos os séculos, desce, se encarna, se esvazia, vem até a humanidade para nos resgatar, para nos erguer aos céus e nos encher de imortalidade e da sua presença. Por isso que nós temos a presença de Deus em nós. Somos divinos também, pela graça de Deus,
pelo sacrifício de Cristo, pelo amor de Deus derramado em nossos corações. E a Eucaristia é a maior expressão disso. Como se não bastasse Deus se encarnar, ele se esvazia. Então, quando Deus se encarna, ele se esvazia, o que nós chamamos de kênose do verbo. E não só se esvazia assumindo a natureza humana, como também assume a morte de cruz, e nos deixa como herança este grande mistério que é o sacramento, a sua presença real na Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue. E assim Deus vem ao nosso encontro, e a partir da Santa Eucaristia, o céu e a terra se unem e toda a criação é abraçada. Aí nós podemos entender justamente o que a igreja fala, o Papa fala, os grandes santos falaram, que toda a criação se torna abençoada por Deus, e com a encarnação toda a criação ela é remida, ela é salva. Apesar de que nós estejamos num mundo em que haja degradação da natureza, que haja sofrimento, que haja dor, mas que a criação espera ser libertada. E então surge, com o passar do tempo, grandes homens na igreja, como São Francisco, mas bem antes de São Francisco, Santo Irineu de Lyon, e como eu já disse, Teilhard de Chardin, homens que falaram justamente da importância de que haja uma comunhão entre toda a criação de Deus, pois toda a criação de Deus é boa, e toda a criação de Deus foi salva por Jesus Cristo, por sua encarnação, e pelo fato de Jesus ter vindo aqui para a terra, ele está dizendo que nosso corpo é digno. Se o corpo é digno, a matéria é digna. E a igreja diz que a criação de Deus, o mundo que Deus criou, com todos os seus seres, devem ser respeitados, devem ser cuidados, devem ser tratados com respeito. E nós, seres humanos, devemos assumir o papel de sermos guardiães da criação inteira. E quando nós falamos de ser guardiães da criação inteira, nós vamos também compreender que existe uma coisa intrínseca, ou seja, é algo que não pode ser separado de forma alguma, que é o respeito pela criação, pela vida, por tudo que Deus fez, e a realidade social. Padre, como assim? Veja, se nós destruirmos os rios, as matas, os animais, poluirmos as águas, o ar que nós respiramos, o que é que vai acontecer? Catástrofes. Catástrofes irão acontecer. Pessoas vão adoecer, pessoas vão morrer. E por que não dizer que talvez esta situação que nós estamos vivendo, nós não sabemos qual é a origem desse vírus, mas que esse vírus não tenha saído de alguma coisa que deu errado na natureza, que esse vírus não tenha vindo de animais cujo ambiente, o habitat, fora devastado pelos seres humanos, por nós humanos. Então, nós podemos ver pessoas que moram em palafitas, em casas altamente indignas para o ser humano, no extrema pobreza, pessoas ainda catando nos lixões, situações de muita miséria humana. E sabemos que o mundo tem alimento suficiente para alimentar todos os seres humanos, mas acontece o quê? Desperdício, destruição da natureza, queimadas. Então, ao celebrar a festa da Eucaristia, e dentro do espírito do Congresso Eucarístico, a igreja nos propõe a refletirmos, sim, a partir da encarnação, da descida de Deus para assumir a natureza humana, a importância de nós sermos guardiões da criação, de cuidarmos da criação de Deus, do mundo, que é a casa comum, que o Papa Francisco chama. E cuidando da casa comum, nós vamos também estar cuidando de nós mesmos.
Santo Irineu de Lyon, no século II, ele dizia que a glória de Deus é o ser humano vivo, né? E então, que nós, a partir de nossas escolhas, a partir da nossa fé em Jesus eucarístico, nós possamos compreender essa grande importância de sermos guardiães da criação de Deus, de sermos instrumentos do amor de Deus. Deus nos criou para a vida, não para a morte. A morte entra no mundo pelo pecado, pela desobediência, né? Nós queremos proclamar em Cristo a vitória da vida, transformar o mundo a partir da obra de nossas mãos, mas a obra de nossas mãos vem fortalecida, inspirada, orientada por nossa fé. Por nossa fé. Que sejamos capazes de, por nossa fé, por nossa comunhão com Jesus, no seu corpo e no seu sangue, ser capazes de transformar o mundo em que nós vivemos, transformar as situações de morte em situações de vida. E ao falar um pouco sobre a liturgia de hoje, nós ouvimos a primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico, o elogio que o autor sagrado faz para os homens, os antepassados, os homens famosos, os homens de bem, os homens de Deus. Ele vai dizer que quem no mundo passou fazendo bem, passou agindo bem, anunciando coisas boas, quem deu testemunho do amor, permanece vivo. Eu me lembro das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, que vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava preso, me foste visitar. A caridade é a única moeda que nós levaremos, se é que podemos assim falar, para a outra vida, o bem que nós fazemos. Eu desejo que quando terminarem nossos dias, as pessoas possam dizer: olha como o Padre Emanuel fez bem para a comunidade, como aquele irmão, aquela irmã fez bem para a comunidade onde passou. Esse elogio aos antepassados, que um dia também possa ser feito a nosso respeito, que nós transmitimos coisas boas para nossos jovens, para nossos filhos, para nossas famílias. Que coisa bonita o pai celebrar, ou melhor, o filho recordar o matrimônio do seu pai e da sua mãe. Outro dia estava celebrando aqui em Hidrolândia um casal com 63 anos de vida matrimonial. É muito tempo. E ver a esposa tão chorosa pela perca do seu cônjuge, isso nos emociona. Que a nossa vida seja também essa vida, a vida do justo. E quando chegar a nossa hora, que nossos dias terminarem nesta terra, nós possamos ouvir a voz do bom pastor, que nos chama para participar de sua bem-aventurança eterna. E assim o Salmo diz: o Senhor ama seu povo de verdade. Nós sabemos disso. O amor de Deus por nós é infindo, imenso. E isso se expressa de maneira tão profunda na Eucaristia. Porque lembrem-se, quando falamos de Eucaristia, nós falamos de comer e beber o corpo e o sangue do Filho de Deus, da remissão da nossa carne, da nossa humanidade. E aí, meus irmãos, nós chegamos até o Evangelho. O que é que nós ouvimos hoje no Evangelho? Algumas histórias que às vezes podem até nos intrigar. Por que Jesus amaldiçoou a figueira, não é? O que significa isso? É justamente esse contexto da maldição da figueira, está dentro do contexto que vem logo em seguida, da purificação do templo. Jesus dá um sinal para os seus discípulos, para que eles possam entender. Ele não vai simplesmente amaldiçoar a figueira por amaldiçoar, como um menino mimado. Eu vou amaldiçoar aqui a figueira porque eu quero. Justamente porque o autor sagrado vai dizer: não era tempo de dar frutos. Ele está preparando seus discípulos, e seus discípulos somos nós, para entender o que vem depois. O que é que vem depois? Ele chega no templo e vê a religião deturpada.
Ele vê a religião sem dar frutos. Ele vai agir da maneira dos antigos e antepassados grandes profetas, que usavam a imagem da figueira improdutiva para denunciar o pecado de Israel. Já São Lucas não fala da maldição da figueira, mas ele vai falar da história da figueira que não dava fruto e o patrão manda cortar. Isso significa o quê? Que reflexão, a qual reflexão Jesus quer nos conduzir? Israel, a religião do templo já não produzia mais frutos. Era fruto de morte, era uma fé negociada, uma fé comprada, vendida. Tradições que já não davam vida. Mas Jesus se apresenta agora, Ele mesmo, como aquele que vem resgatar a Israel. Como aquele que vem trazer a vida e trazer a vida em plenitude. E mais, em outra ocasião, ele vai dizer: destruir este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele falava do templo que é o seu corpo é a Eucaristia para nós. Então, amados irmãos e amadas irmãs, eu desejo que essa festa do corpo e do sangue de Cristo em vossa comunidade gere muitos frutos de conversão, que cada um de nós possa se sentir chamado a entrar numa comunhão tão profunda com Cristo, que a nossa vida muda, que o mundo no qual nós vivemos muda a partir de nossa fé e da obra de nossas mãos. Que cada um de nós se sinta nesta comunhão com toda a criação. Que nossa vida seja uma vida de construção, não de destruição, onde as estruturas de morte, de injustiça social, de pobreza, de miséria possam ser vencidas, superadas, e criada uma cultura da vida, onde essa vitória da vida, que já aconteceu em Jesus em sua gloriosa ressurreição, possa acontecer também em nosso mundo, que foi por Deus criado, por Ele amado, por Ele salvo, e que o Espírito Santo, assim como encheu, fecundou o ventre de Maria, que o mesmo Espírito Santo que é implorado e derramado sobre as espécies sagradas do pão e do vinho, também possa ser desejado por nós, derramado em nossos corações, em vossa comunidade paroquial, para que nossa vida seja transformada e nós saiamos desta festa renovados, transformados e com desejo de transformar o mundo em que nós vivemos e as estruturas de morte em estrutura de vida. Deixo o meu abraço a todos, contando sempre com as vossas orações, e desejo mais uma vez uma boa e santa festa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oração pelo Santo Padre. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Que o Senhor conserve e lhe dê vida, e o faça santo na terra, e não entregue à vontade de seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai cheio de bondade para o vosso servo Papa Francisco, a quem quisestes colocar à frente da vossa igreja como pastor. Concedei-lhe, vos pedimos, a graça de fazer por suas palavras e por seu exemplo, com que progridam nas virtudes aqueles de quem é chefe, e chegue com o rebanho que lhe foi confiado à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oração pelo nosso bispo. Oremos pelo nosso bispo Dom Vasconcelos. Vigilante, ele apacente, Senhor, o seu rebanho, com força, fortaleza e na grandeza de vosso nome. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com carinho e o governais com amor, dai o espírito de sabedoria a vosso servo Dom Vasconcelos, a quem confiaste este rebanho, e resulte o proveito das ovelhas na alegria do eterno pastor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração pela beatificação do servo de Deus, Valdir Lopes de Castro. Deus misericordioso, que sois um só na Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo, vos suplicamos imitar as virtudes cristãs praticadas por vosso servo Valdir Lopes de Castro, fiel pastor de almas, devoto do Santíssimo Sacramento e da bem-aventurada Virgem Maria. Por sua intercessão junto a vós, rogamos a graça. Que confiantemente vos pedimos, e se para vosso agrado, que o servo de Deus, Valdir Lopes de Castro, seja elevado à glória dos altares. Amém. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus unitrino demos a alegria do louvor. Amém. Do céu lhe destes o pão, Que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento
nos deixaste o memorial de vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, e possamos experimentar sempre nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima.
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São Manuel, nosso padroeiro. Bendito seja São Manuel, nosso padroeiro. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oração pela Santa Igreja, pelo Santo Padre e pela Pátria. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo e sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor.
presente aqui.